Eu havia comentado da outra vez que eu entrei, ela já está por aqui, que eu anotei as principais dúvidas de vocês para a gente fazer como se fosse um roteiro para não ficar muito solto e que eu vou pedir para vocês anotarem as dúvidas nessa caixinha que tem uma interrogação aqui para a gente depois abrir e todo mundo ver e eu poder tirar essas dúvidas de vocês, tá? Vou chamar aqui a doutora Rose para participar com a gente. Coração no Instagram mostrar para os colegas, para todo mundo que vocês estão aqui. Oi. Ah, agora Acho sim, que né? tem conexão, né? É. Tudo Não, bem? tá dando muito problema de internet aqui no meu prédio. A gente até fez a troca, mas mesmo assim, agora não pega dentro, por exemplo, fora aqui da sala que tem o principal, não pega em outros pontos. O Wi-Fi não pega. Aí Tá igual aqui, tá, então você tá geral isso. tá ruim. É Como que você verdade. está aí, doutora Rose? Está no Rio, né? Isso, graças a Deus. Tudo bem, graças a Deus. Tirando a quarentena, ficar em casa, né? O resto tá tranquilo. É, tem que Entendeu? tomar bastante cuidado aí, tá bem grave, né, a situação. É até bom É, a gente falar sobre esse assunto aqui, que está bem atual e o pessoal está querendo muito saber, né? é verdade, Então, se verdade. apresente aí para o pessoal que não te conhece, apesar que eu já chamei a doutora Rosa da outra vez para fazer a live, mas para as pessoas te conhecerem aqui. Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou a Rose Albuquerque, sou advogada, cirurgiã dentista, ortodontista. Trabalho mais com direito atualmente. É, eu optei, né, por direito médico odontológico, porque na parte de prevenção jurídica, né, dos profissionais, trabalho com o profissional da saúde, para paciente, é só mesmo com planos de saúde. Fora isso, meu público-alvo, eu volto sempre para o profissional da saúde. Né, e aqui os dentistas, é sempre um prazer falar, né, de odontologia e de direito para os colegas, para levar um pouco mais de informação, que a informação que a gente adquire, mas não passa, não serve para nada, né? Então, vamos tentar aí tirar as dúvidas de algumas pessoas, dos colegas. Vamos ver como é que vai. Tá bom? Então, pessoal, coloquem as dúvidas de vocês nessa caixinha que tem interrogação aqui, que conforme a gente for caminhando com a live mais para o finalzinho, eu chamo vocês, quer dizer, eu coloco as perguntas para todo mundo ler e tirar as dúvidas, tá? Mandem os coraçõezinhos aí, né, Rose? Pro É Instagram isso, avisar que a gente claro, está vamos ao vivo. divulgar, gente. Chame os colegas também nessa. Parece uma bandeirinha aqui, vocês podem mandar lá para os colegas entrarem também. Então, eu estava conversando antes com a Rose, eu coloquei um roteiro para a gente seguir, para ficar algo assim mais dinâmico, e também depois a gente vai responder as perguntas, e com isso acaba que envolve outros assuntos que a gente nem tinha previsto inicialmente, né? É verdade. Vamos responder. Vamos Vamos lá. lá. Então, eu tinha colocado aqui, na sua visão, que é até mais ampla do que a minha, porque você também está na área de direito, além da odontologia, o que muda para você, na sua visão, para o dentista, nessa questão dos cuidados aí da paramentação frente ao Covid-19? Então, eu acho que agora é o momento da gente dar uma parada. Não que o dentista não tenha esse cuidado, eu acho que só aflorou mais, né? Porque já é rotina dentro do consultório odontológico, das clínicas odontológicas, isso, a paramentação, a questão da higienização, a vigilância sanitária sempre fica, né, em cima, tomando conta, vendo, pautando. Então, acho que agora o que muda mais é um cuidado maior, um cuidado que vai além, porque a gente está lidando com um desconhecido. É algo que a gente sabe que não tem ainda, não tem uma medicação, não tem uma vacina, a gente não sabe, a princípio, eles só manter uma distância, aí depois as coisas vão mudando, agora na superfície, você vai vendo. Então, eu acho que o que muda agora é ter um pouco mais de cuidado, não só com o próprio paciente, com os funcionários que estão no local e com a população de um modo geral. Então, a gente está agora vivendo, intensificando mais aquilo que já era feito dentro do consultório. Entende? Uhum. Isso eu acho importante esclarecer, porque tem paciente também, né, assistindo, acredito eu, e que isso já é uma rotina, entende? Então, assim, o grau de contaminação dentro de um consultório, dentro de uma clínica, é o mesmo que quando a pessoa vai no hospital.
ou às vezes até é menor, né? Porque o ambiente é menor, então você consegue, às vezes, limpar mais, fazer essa higienização. Agora, é preciso, sim, ter todos os cuidados. Vai mudar de uma forma geral em relação a tudo, a custos, né? O consultório hoje vai, principalmente os menores, vai ter um custo maior para poder para atender os pacientes, entende? É um custo que vai ter não só de paramentação, higienização, a compra de material que a gente está vendo que está vindo superfaturado, né? Muita coisa nesse momento que a gente mais precisa do equipamento de proteção, é o momento que está vindo mais caro. E a gente tem duas vertentes. O primeiro que às vezes é por questões mesmo da pessoa querer ganhar, lucrar em cima do momento que a gente está vivendo, e alguns produtos são importados e a gente sabe também a dificuldade que tem. Então, é balancear. Eu acho que tudo isso que o dentista, não só o dentista, os profissionais da área da saúde, os profissionais de um modo geral, estão vivendo nesse momento. Pontuar, analisar bem as questões, porque a vida da gente, nós tivemos até antes, né? O que era antes de começar tudo isso, e daqui para frente vai ser adaptação. Uma hora todo mundo vai voltar. E assim, como tende, né? A gente vai no dia a dia, volta a trabalhar com os devidos cuidados, entende? A visão que eu tenho é essa, é ter mais cautela, ter mais atenção no cuidado. Coisas que a gente achava que não era tão importante, agora vai passar a ter uma pontuação melhor, porque a gente está envolvendo outras situações, inclusive as jurídicas, como a gente vai falar daqui para frente, né? Nos pontos. O que todo mundo está comentando e que a gente presta atenção agora, o que vai acontecer, é que tem uma realidade que antes do Covid e vai ter outra Sim. depois. Então, esses cuidados que a gente está tendo agora a mais, que a gente sempre teve muito cuidado dentro do consultório, a gente sempre utilizou aquela máscara cirúrgica, que agora está mais de R$150 a caixa, que era Exatamente. Comprei a última vez de R$5 a caixa, agora está 150, uma caixa de... Isso aí. Então, a gente já utilizava até esses jalecos descartáveis, inclusive para cirurgia, a gente já tinha vários cuidados. Só que agora aumentou, né, com face shield, com outro óculos embaixo, com essa máscara que é para a N95 ou a PFF2, enfim, a gente aumentou isso. A questão que a gente fica um pouco assim incomodado é o custo disso. Então, para quem que a gente pode, por exemplo, os dentistas, eu estou em vários grupos, cada um fala uma coisa, é até bom para você esclarecer. A quem que a gente pode reclamar essa questão de custos excessivos na paramentação, nos EPIs? É o CRO, é o PROCON, são os dois, ou tem algum outro órgão, alguma outra esfera que a gente tem que ir para fazer isso aí? Sim, esses aumentos abusivos, né, ele está estabelecido no Código de Defesa do Consumidor, é uma prática abusiva, é crime contra a economia popular, e eles devem ser, sim, você pode enviar para o PROCON, Ministério Público, né, que aí eles vão fazer esse encaminhamento para poder estar. O Conselho também, eu vi algo, parece que eles estão reunindo, pedindo informação, então, quanto mais profissionais enviam essa comunicação ao Conselho para que eles tomem providência, juntando todo mundo, é muito mais eficiente, né, eficaz, do que ir um ou outro. Não, se eu compro, se eu vejo, você guardar a notinha, né, comprou, a nota fiscal tem que guardar, tem que levar, porque eles vão ter, com a ação do PROCON ou do Ministério Público, se eles forem até o local, eles vão ter que começar a mostrar, a empresa tem que mostrar a nota fiscal de compra para poder ver se está tendo um superfaturamento. Entendeu? Então, assim, falou que tem que provar o que você pagava antes, a nota fiscal, para provar que está tendo um aumento abusivo, entre aspas. E, então, essa questão do aumento também abusivo, estão falando várias coisas, né? Estão falando que é por causa do material que é importado, e tem outras pessoas que falaram que é porque foram roubados, né? As mercadorias, eu não sei o que é. Tudo acontece nesse momento, né? Mas assim, o aumento, ele vem, por isso que quando a gente leva uma notícia dessa, uma denúncia dessa, né, vai levar para o órgão competente para poder averiguar, no caso, se pode ser o PROCON, a delegacia do consumidor, que existe, tem até online, você vai lá e faz a sua reclamação.
eles vão começar a averiguar. Se tem muitas pessoas falando daquela empresa, aquela empresa te vendia por 25, agora está vendendo por 150, uma equipe provável, eles vão até lá, e a empresa vai ter que fazer o quê? Vai ter que apresentar a nota fiscal de compra, porque eles também estão comprando. Então, ali vai ser feita uma média, porque é aquilo que eu falei no início. Algumas pessoas, algumas empresas, podem também estar comprando muito mais caro. Então, ele vai repassar esse custo na hora de revender, né? Uma cadeia que vai ter que os dentais estão alegando, né? Isso exatamente. Só que a gente tem que ter a questão que algumas dentais têm um estoque, que é um estoque antigo, então não justifica vender, né, muito mais caro agora nesse momento, principalmente no momento que a gente sabe que para os profissionais da saúde está muito, necessita, né, desse equipamento, dessa proteção, luva, gorra, não trabalha sem isso. Não só os profissionais que estão atuando, mas a equipe que faz parte do consultório, da clínica, do escritório, dos hospitais, entendeu? Todo mundo precisa desse material para poder estar trabalhando nesse momento, né? Não acho que é isso. Então, até essa questão, a gente tinha notado aqui, a questão da paramentação também não é só do dentista, é da equipe, né? Não, todos é a equipe toda. Na clínica. Você imagina uma clínica grande que tem desde a recepcionista, tem às vezes mais de uma, vários consultórios, tem uma pessoa só para esterilização, então você imagina que todas têm que estar com essa paramentação em dia. E a paramentação adequada à função daquele funcionário, entende? Porque senão... Porque tudo agora vai puxando. O dentista, o responsável técnico, ele é responsável pelos funcionários que estão lá dentro. Então, assim, cabe a ele paramentar esse funcionário, né? Colocar se a secretária, ela tem atendimento público, manter aquela questão que a gente estava falando, nós tínhamos falado antes, que era orientar os funcionários. Se é a secretária que está atendendo, manter a distância recomendada, né, do Ministério da Saúde, atender a Anvisa, atender a vigilância. A gente tem aqui agora adequar o consultório. Tanto o secretário, a secretária, quanto as auxiliares que estão direto, estão mexendo com material, com instrumental para poder fazer. Isso já é uma responsabilidade do empregador, do dentista, né, que é o responsável técnico. E essa exigência vai ser um pouco maior. Então, assim, ele vai ter que estar atento. Às vezes, mas eu não sabia, eu estava atendendo. É responsabilidade do profissional. Por isso que tem que estar muito, adequar essa equipe, trabalhar, colocar todos, se tem vários funcionários, colocar todo mundo numa reunião, pautar, explicar. Você está falando é importante, porque não é só comprar, a pessoa não sabe usar. Não, se não souber usar, o maior índice de contaminação está sendo na hora da remoção, né? E uma questão que as pessoas estão fazendo, que eu tenho observado, que eu tenho visto muita gente fazendo isso, é manter o jaleco, né, o TNT, coloca lá, aí borrifa álcool. Não existe isso. É usar e jogou descartável. O nome é descartável. E agora nunca foi tão descartável como sempre, entendeu? E o jeito de usar, a pessoa que vai tirar, ele tem que estar orientado. Porque não é todo mundo que tem essa visão, né? Acha que, tirou, botou, joga fora, tá pronto. Não. É o cuidado de lavar as mãos antes de paramentar, na hora de tirar, antes de tirar, lavar, depois lavar de novo. É todo um processo. Isso vai fazer o quê? Isso vai gerar um custo muito alto no consultório. E assim, a gente entra no outro item, que seria o tempo de consulta, o valor de consulta, como isso vai ficar daqui para frente. Então, todos os dentistas, isso aí, eu acho que é do pequeno ao grande, vai ter que sentar, fazer planilha mesmo, aproveitar agora, né, a quarentena, que tá todo mundo em casa, hein? Aproveitar, fazer planilha de cada procedimento que ele é realizado dentro do consultório, os custos daquele procedimento para cada paciente, para poder ver a viabilidade de trabalhar com isso ou não. Porque, do contrário, o dentista corre o risco de ter uma contaminação e ainda por cima não ter nem condições depois de arcar com todas as despesas. Eu acho que
é uma conta que vai ter que estar muito balanceada, e nesse momento que a gente está passando, principalmente a grande maioria não está trabalhando, então está sem os recursos, né? As contas estão acumulando, e uma questão que não estava nem no cronograma, mas que acho importante falar, que é a questão do CRO, tá fazendo uma linha de crédito, outras empresas oferecendo linha de crédito. Eu acho que isso é uma coisa que tem que dar uma segurada. Acho que as pessoas precisam mesmo fazer o levantamento, ver para não se endividar mais ainda. Porque deixar... É aquela questão, não dá para atender como atendia antes, a Não tem quantidade da mesma forma. Então, as pessoas, elas têm que entender. Eu sei que é difícil para o profissional parar nesse momento, dependendo agora da área também, mas a pessoa tem que trabalhar de forma correta. Não dá para atender seguido os pacientes como fazia antes, tem que diminuir a quantidade por dia. Então, Exatamente. isso aumenta o custo, porque, para quem não conhece, a gente tem um custo de hora trabalhada. Então, uma hora que a gente fica no consultório sem ninguém, é uma hora que está sendo gasta. Que a gente tem o gasto fixo e o gasto variável. A gente tem gasto fixo de energia, essas coisas assim, que vocês também devem ter, né? Quem tem, por exemplo, alugou uma casa, tem esses gastos fixos e tem os variáveis. Então, a gente tem um custo. Por isso que também uma coisa que as pessoas às vezes nem faziam, que vão ter que repensar, é o custo da consulta. Como é que você não cobra consulta hoje em dia? É isso aí. Agora é primordial. Você vai ter que usar consulta, que até eu fiz a consulta essa semana, que eu estou atendendo bem menos, para justamente ter que deixar a janela aberta, fazer toda a sepsia e tudo. O paciente, quando me viu toda paramentada, eles dão até um salto para trás. Chega a ser até um pouco assustador, mas não tem como, você tem que atender daquele jeito. Então, para todo paciente, você tem que ter, entre aspas, um EPI, como se fosse um personalizado para ele, individual. Exatamente. Como é que você não vai repassar esse custo para consulta? Não tem como. Então, assim, aquelas consultas, aquele atendimento que nós vimos um tempo atrás, de 15 minutos, marcar meia hora, acabou. Pelo menos por um bom período agora, daqui para frente. Eu acho que é uma questão agora de sentar, reavaliar as condições, principalmente os dentistas que trabalham, eu acho que agora com plano, né, com plano odontológico, que são os mais vulneráveis nesse momento, que a gente sabe que a demanda é muito maior. Então, pensar mesmo, repensar um pouquinho, ainda que cobre, de repente, quem puder, quem tiver a oportunidade de não trabalhar com plano nesse momento, e mesmo que cobre aquele valor que seria, né, pago pelo plano, mas você recebe na hora. No que esperar 30 dias, né? Às vezes englosa e tem aquele problema todo, aí vem aquela questão de o CRO não faz nada, o conselho não faz nada. Mas é uma questão que você escolheu, você assinou um contrato. Então, assim, tem coisas que o conselho não pode, não tem muito o que fazer, entendeu? Nessa situação. Eu acho que o dentista sabe, né? O profissional sabe exatamente as dores que tem na hora de pagar, se tá valendo, vale a pena ou não. Porque alguns procedimentos, eu acho que vão ser adiados um pouquinho. Esses que emitem mais aerosóis, eu acho que é mais complicado, né? Para poder estar trabalhando. O fato do aerosol é o mais crítico que eu acho, principalmente para quem trabalha muito com prótese, tem que fazer muito preparo. Exatamente. Dentística são áreas que eu sei que são dependentes da alta rotação. Como é que vai fazer um preparo sem alta rotação? Tem como. Tem como. E aquilo emana para a sala inteira, o aerosol. É complicado isso aí. Então, alguns procedimentos, a pessoa às vezes vai ter que ou marcar um de manhã, um à tarde. Não sei como é que as pessoas vão se adequar, porque não dá para atender seguido se você está usando alta rotação, é impossível. Não tem uma questão dessa, né? Na hora da gente fazer a questão da atenção, do treinamento de equipe, não, orientar também no sentido da marcação, entendeu? Tem um questionário, né, que foi disponibilizado para os dentistas, para ele poder estar fazendo uma pré-consulta, né? É isso, um checklist, poder ver o paciente, ver as questões todas. Eu acho isso interessante, mas o profissional tem que saber, porque às vezes, mas não, é só um resfriado, aí na nota, não foi nada não.
tem que colocar, entendeu? Vai colocar, vai ver a questão da paramentação do paciente também chegar ao consultório com a máscara, tem que estar disponibilizado material para o paciente quando chega, ele lavar as mãos, né? Se tiver condições de ter problema. Então, assim, isso tudo vai ser um custo a mais. Que para um ou outro, um paciente ou outro, a gente colocar, e agora não. Todo paciente, quando entra no consultório, o dentista tem que entender o seguinte: daqui para frente, todo paciente é um potencial risco, porque ele pode contaminar. A gente tem que fazer o quê? Ele pode não ter nenhum sintoma. E tem. Exatamente. Então você Exatamente. faz então, que todo mundo tem. E você não sabe. Exatamente. Então, se a gente tem que atender agora quando o paciente é de risco. Então, o paciente está contaminado, que aí você tem como prevenir, né? Porque está em tudo, está em todos os lugares, a gente não sabe onde está, você não passa, ele não é visível, então tudo é risco daqui para frente. E essa questão a marcação de consulta não é só a questão do horário, é ver quem é o paciente. Né? Aquele paciente, por exemplo, pessoa que lida com idoso, os pacientes de risco, eles vão ficar no primeiro horário, eu vou dar depois do almoço, não sei como é que vai ficar, para ter uma limpeza mais eficaz dentro do consultório. Porque quando você propaga, se o dentista não fizer isso, ele incorre em crime. Né? A gente tem, já falamos, não. Nós já falamos. A responsabilidade frente à pandemia em se omitir cuidados, né? Exatamente, ele corre nessa responsabilidade, né, de não propagar. E agora tem uma outra, porque tem a chamada, antes teve a medida provisória, que era a 927, que tinha o artigo 29, que agora o STF ele tirou, porque antes ele não considerava o empregador, né, desconsiderasse a Covid como doença ocupacional. Só que aí o STF veio agora e suspendeu isso. Então, para a área da saúde já é natural, a gente já tem um risco. Mas quando você vem agora e tira, você tem os profissionais que estão ali dentro trabalhando, cabe uma eventual ação judicial, cabe ao profissional informar lá e mostrar, não, olha, eu limpava assim, eu usava isso, eu dei todo o equipamento, eu dei orientação, eu fiz tudo. Foi um acidente, aconteceu, mas tudo foi, o protocolo de uso foi todo isso aqui, foi seguido, entendeu? Agora tem as duas vamos dizer assim, as duas visões. A visão do profissional, que ele realmente pode estar todo preparado para o atendimento, com a paramentação, tudo, consultório, toda a padronização mesmo da asepsia de um paciente para o outro, e o paciente se omitir. Exatamente. Que já está acontecendo de pacientes que sabem que tem e querem ser atendidos e estão mentindo. Já está tendo isso. Mas aí, por isso é importante ele estar assinando esse questionário quando ele vai lá. Porque aí o dentista tem também como recorrer. É para lá e para cá, não é só para um lado. A responsabilidade é maior. Questionário mesmo, né? Uma segurança profissional. Segurança, anotar a importância do prontuário, a importância da ficha clínica, a importância do questionário. Agora, a documentação... desculpa ter um bebê chorando aqui, mas live em casa é um problema por isso, né? Mas tá tranquilo. A documentação, ela fica... tem que ficar agora mais completa possível, mais do que nunca. Entendeu? Não dá agora é sentar, fazer direitinho. E aquilo, pegar mesmo o paciente, ver, tá com sintoma, porque algumas coisas, como dentista, a gente consegue, né, avaliar. Só aquele que está assintomático. Mas quando tem alguma coisa, tá um resfriado, tá com uma coriza, você já suspende, não atende. Na dúvida, melhor não. Tem que ser visto na hora da marcação da consulta. Você tem que já fazer essas pré-perguntas aí para o paciente, essas perguntas prévias, quer dizer, e já ver. Você está com algum sintoma de gripe, mesmo que o paciente fale, é uma alergia. Não, vamos esperar 15 dias. Pelo menos 15 dias, porque se for alguma coisa, vai passar. A pessoa não fica também com alergia ad eterno, não é possível. Com certeza que não. Isso é uma responsabilidade. Que infelizmente, tem muita gente assim, né? Achando que não é nada, que é uma coisa... A gente fala do oba-oba, né? Tem gente que acha que não é isso tudo, que é
Mas deixa aí nesses hospitais aí do Rio que o pessoal vai ver, né, como é que tá. Pois é, Dá uma tá passadinha lá. complicado, porque aqui tá eu acho que tá todo mundo bem que em outro mundo, não tá, eles não estão seguindo, né, como deveria. Infelizmente, quem é mais atingido é o profissional, porque o paciente ele vai, é atendido e vai embora, mas o profissional continua atendendo. Então ele É. fica ali então, o dia inteiro com aquele contato, né? A gente muito próximo, porque o dentista fica mais próximo ainda, né, para poder atender. Do Então, é paciente, assim, tem que às vezes é melhor, a gente tem que pegar e reagendar o paciente, né? Perder naquele momento, mas ganhar para frente em saúde, em atendimento, em tudo. Não dá, infelizmente, o atendimento curto mesmo, isso eu acho que não vai ter mais condições. Não, acho que aí uns 2 anos, sei lá, no mínimo, por aí. Até a gente ver se tem uma medicação que seja mesmo eficiente, eficaz no combate a esse vírus aí, né, que entrou na nossa Eu, vida. eu acredito que isso não vai ser uma coisa que vai acabar logo. Isso só vai normalizar lá para o ano que vem. Primeiro que a medicação tem que estar bem colocada e tem que ter essa medicação para a população, já vai por aí. É Porque isso não aí. dá para ter e acabar, não ter para É. quem possa usar. E outra coisa é a vacina. Então, são as duas coisas que vão deixar com que a população tenha uma segurança para poder ter, entre aspas, a vida normal, porque se ele sabe se contaminar, vai ter como ele voltar, né? Vai se curar mas aí depende muito mais, né? Muito mais aí a atitude das pessoas, porque do jeito que estão, igual eu vi no Rio, o pessoal andando sem máscara na praia, fazendo tudo sem máscara Não, ainda. é verdade, não estão respeitando, né? Não acha que não é grave. Então, eu tenho visto cada vez mais próximo, né? As pessoas que a gente, por enquanto, antigamente a gente estava vendo só na internet, era distante, mas quando vai chegando mais próximo, aqui perto onde eu moro na rua, já teve vários casos. Então, fica uma coisa que a gente começa a ter um pouco mais de cautela, é melhor sair realmente quando tem condições, precisa sair, não precisando, permanece em casa. Eu sei que é difícil, a questão agora é a questão de economia, né? Eu entendo também que tem muita gente que precisa trabalhar, porque não adianta ficar em casa e passar fome. Não tem como, né? São Pois duas é. coisas que não batem, mas ajustar isso. Acho que tem uma pessoa só da família que dá para fazer, então essa pessoa vai e os outros ficam, não precisa sair todo mundo. Agora, o negócio é que tem gente passeando, não é indo trabalhar, é passeando, né? Por lá, porque a gente sabe que é uma situação que ou tem gente que ou vai morrer pelo vírus ou vai morrer por falta de alimentação, medicação, porque não tem como, é uma conta que não está fechando, né? Pois Mas tem é. que ter responsabilidade. Quanto antes a gente faz as coisas direitinho, volta tudo ao normal, né? Aspas, daqui É. para frente. Acho que é isso. Essa Ponderar. questão, até voltando naquela questão da paramentação e tudo mais, dos EPIs para atendimento, eu acredito que até o final do ano vai continuar muito semelhante. Ninguém vai poder atender mais de forma muito rápida, por exemplo, consulta de 15, é impossível. Então, Isso não frente a isso, como que você vê essa questão do repasse dos custos, né, para os pacientes e como que, por exemplo, a entidade de classe poderia ajudar, pelo menos se conseguisse esses EPIs mais em conta, né, juntas dentais, eu não sei, alguma coisa nesse aspecto, mas esses custos vai sobrar inevitavelmente para o último ali, do consumidor final, que é o paciente. Porque começa lá é, de cima, o fornecedor passa mais caro o EPI para dental, a dental passa para o dentista mais caro, e o dentista tem que trabalhar e tem que ter lucro, né? Ninguém vai trabalhar, exatamente. infelizmente, Não, só por pode, trabalhar não. e Não até pode. proibido, né? Tem que avisar que é proibido Proibido. trabalhar de graça É pelo proibido. Código de Ética. Com certeza. Tem gente que faz Exatamente. isso, mas não pode. Não, claro que não. Só em determinadas situações, quando realmente a pessoa não tem condições, não tem para onde ir, você atende. Mas é isso aí, não pode. Isso Não aí, pode essa divulgar esse tipo de coisa, não, gratuita atendimento aí. gratuito de jeito Não, nenhum. Então, de como que jeito você acha que nenhum. vai ficar essa questão dos custos aí? Qual que é a sua Então, eu visão? acho Eu acho que agora é o momento, no início eu falei, eu acho que agora é o momento do dentista, de acordo com a sua necessidade, da sua área de atuação, porque da sua especialidade,
começar a cortar custos, né? Ver aonde tem condições de cortar, onde aquele tratamentos que ele pode estar fazendo nesse momento, outros não, aqueles que eu acho que encarecem mais, eu acho que ele vai ficar um pouco, entende, de lado, e ver a demanda, porque não tem condições, você não, é fazer mesmo, é sentar, fazer uma planilha, eu faço orto, eu faço implante, eu faço prótese, o que eu gasto para poder fazer, para fazer a parte de orto, qual é o material que eu gasto, qual é o material que eu posso estar usando, porque não adianta também, aí entra outra questão, você não pode pegar, cobrar um valor para o paciente de um material X e colocar um material inferior. Ah, não. Porque aí você entra num outro problema, entende? Que, infelizmente, tem gente que, às vezes, para poder cortar custos, acaba fazendo isso. Então, você vai orientar, olha, eu tenho isso, depois que fez a planilha, fez o levantamento de gasto, fez o levantamento de gasto seu pessoal, né, do seu valor, né, de hora de trabalho, do que você está pegando ali para poder comprar nesse momento, e você tem uma tabela comparativa. Se um paciente, porventura, você pode falar, olha, tá aqui, eu não tenho condições, meu aumentou porque agora eu tenho individualizado, basicamente, o meu atendimento, entende? Infelizmente, a queda de paciente em alguns consultórios, isso vai ocorrer, porque nem todo mundo, nem todo mundo, e mesmo aqueles que tinham condições de pagar, talvez não tenha agora, porque vai ter outras prioridades, né? Principalmente que a gente está vendo que está acumulando contas. Algumas contas, né, estão acumulando, e eu vou abrir um parênteses aqui para falar disso, porque a gente sabe que tem gente que tem condições de pagar, mas porque o governo deixou pagar depois, vai pagar depois. Só que aí, quando vier, vai vir tudo junto. Então, assim, eu acho que é uma bola de neve, né, que acaba acontecendo. Eu acho que se uma orientação que eu daria, se você tem condições de pagar, pague e quita. Não tem condições, não tem jeito, a gente vai daqui para frente ver como resolve. Porque essa questão de poder postergar o que você tem que pagar, você tem que ter uma visão se lá você vai ter como pagar, porque você só está passando para frente. Exatamente. E se tivesse como pagar agora, era melhor, porque isso não é uma coisa que vai resolver o mês que vem. Não, claro que não. Que vem. A previsão de normalização é lá para janeiro, fevereiro, de movimentação das pessoas. É igual você falou, às vezes o paciente tem condições de pagar, mas a prioridade dele não vai ser mais o dentista, vai ser pagar aquela outra conta que, por exemplo, ele tem que pagar o lugar de morar. A prioridade dele vai ser essa, por exemplo. Porque não dá para esperar. E fora isso, as pessoas que estão desempregadas, né? Que às vezes o seu paciente tinha um emprego quando ele fechou o tratamento com você, mas que agora a gente está vendo o que está acontecendo, as pequenas empresas estão fechando e tudo, então o paciente também não vai ter mais condição de continuar. Até um outro tópico que agora eu vou entrar nele, vai entrar nisso aí, que é como que a gente, como profissional, eu sei que é difícil para todo mundo, mas tem que entender a relação dos dois, é uma relação de serviço, prestação de serviço. Se eu forneci, por exemplo, se eu fiz um trabalho, uma restauração, enfim, um procedimento no paciente, e ele não me pagar ou abandonar o tratamento, o que pode ser feito em relação a isso? Para resguardar o profissional frente a essas questões. Vai acontecer demais agora, o que mais vai acontecer? Da agora para frente, tudo vai ser a relação dos profissionais com os pacientes, é acordo, né? Vai ter que sentar, vai ter que conversar. Aí a questão, tem um contrato estabelecido, tem valores? Acho que aquelas pessoas que têm um contrato vai ter adequação, né? Porque ninguém tem culpa. O paciente não tem culpa, o profissional não tem culpa. Foi fechado um tratamento. Então, nem todos os contratos estão em validade. Não é assim que funciona. O contrato, ele permanece, ele está ali. O que vai acontecer o profissional tem condições de cobrar, porque tem um contrato em mãos, mas às vezes o paciente não tem condições de pagar, mas não é porque ele não quer pagar, é porque ele não pode pagar nesse momento. Então, esse limiar que tem que ser muito bem entendido e esclarecido, né, entre os profissionais, é questão mesmo de sentar, fazer uma readaptação do contrato, se for o caso. Do relacionamento. Exatamente, ver a condição da conversa. Isso, ver a condição que o paciente tem, olha, doutor, eu não tenho condições de pagar isso aqui, nesse momento.
né? E aí você, não, olha, eu não posso, eu posso fazer dessa maneira aqui para você continuar o tratamento. E aí, né, agora é a questão mesmo de diálogo, de conversa, de relacionamento, de tentar que seja um acordo que seja bom para ambas as partes, tanto o profissional quanto o paciente, porque a gente sabe que nem é culpa do paciente, nem é culpa do dentista. O dentista precisa Mas pagar as contas, eu entendo, eu já tive pacientes que vieram para mim e conversaram, falaram, ó, a gente programou para pagar, por exemplo, X vezes, mas agora eu não tenho condições, o que você pode fazer por mim? Isso daí é interessante, o paciente não pode ter vergonha de não. chegar no paciente, no dentista e falar realmente, explicar a sua condição. Eu acho que isso é bem viável. O que não, eu não concordo, que já aconteceu, eu acho que todos os dentistas que trabalham, todo mundo aconteceu, é o abandono. Abandona a Não, pessoa, desliga, muda de celular, muda o endereço, não é mais o da pessoa, então ela some. E com isso o profissional fica ali à mercê. Então, eu queria que você falasse para a gente assim, o que pode ser feito além do contrato para realmente provar, entre aspas, que ele abandonou o tratamento para fazer como se fosse uma cobrança judicial, alguma coisa assim. Como é que ele pode sim. reaver esse valor que não foi Não, pago? isso é pautado. Se tem lá ou mesmo que ele tenha assinado qualquer documento, qualquer coisa que tenha, né, essa relação, que às vezes o dentista não tem o contrato, mas tem a ficha que está lá, estabelecido tem aquele orçamento, né, a ficha de planejamento, está tudo anotado lá, então ele tem um documento que o paciente deve, né? E aí, quando o paciente abandona, a primeira coisa que o dentista tem que fazer, se foi abandono mesmo de tratamento, a primeira coisa é notificar, chamar o paciente, manda uma cartinha com a R. Eu não vou dizer o WhatsApp, porque hoje até é viável, mas de repente quem vai receber pode não ser ele, entende? Ah, Então, é por o isso que ideal é às vezes troca de telefone, você não tem como provar que ele foi notificado, não é isso? que, então, primeiro, uma cartinha com a R e pedindo para que venha ao consultório para dar continuidade no tratamento. O AR vai voltar, esse AR vai ficar anexado no prontuário, na ficha clínica do paciente. Tá lá. Serve também aquele e-mail com a resposta que chegou, que a pessoa abriu? Então, essa questão de e-mail, a gente está vivendo hoje numa era completamente diferente. A questão do e-mail, qual é? Não sei se você já recebeu, eu já recebi. Já recebi e-mail que não era para mim. E eu já notifiquei, olha, eu mandava de volta, esse e-mail não é meu, não é para mim. Não sei porquê, não sei como acontece, mas isso vem. Isso é uma questão que a gente cai em um outro quando coloca aquela de receber documentação por e-mail, e aí você vem e se esse e-mail é extraviado. Então, eu tenho ali uma documentação de paciente, alguma coisa que está indo para outra pessoa. Tem gente que não abre, deixa para lá, e só ignore, ou então reenvie, comunicando que procure o e-mail que não pertence a essa pessoa. Mas às vezes acontece do e-mail, da gente receber e-mail que veio para nossa caixa, mas que não é para gente. Isso acontece. Eu não sei porquê, mas acontece. Assim, eu acho interessante ele ter várias possibilidades, porque a gente tenta de tudo nessa hora. Então, ele poderia É. tentar o WhatsApp, o e-mail, dessa forma que você falou, a carta, porque Isso, também o endereço, tem muita gente que dá endereço errado. isso. Ao chamar do paciente para continuidade, para dar continuação no tratamento, pode ser pelo WhatsApp, não tem problema. O ideal é que seja com a R, porque você tem certeza de que o paciente recebeu, porque ele vai voltar. Né? O AR volta, então você tem certeza que ele vai voltar. O WhatsApp, às vezes, é aquela pessoa que não deixa o marcador. Então você não sabe se a pessoa leu ou não, ainda tem isso. Até se não aparecer aquele azulzinho, você não sabe se a pessoa leu ou não. E outra coisa, não pode fazer cobrança ao paciente desse jeito. A cobrança tem que ser via judicial ou em horário comercial, se for o caso de chegar para poder conversar, chamar o paciente para poder vir conversar, mas jamais cobrar por meios assim de redes sociais, alguns comunicados desses, porque ele pode pedir sim que seja devido, né? O paciente ter que pagar, porém, ele não pode ser em forma de vexatória. Não pode, tem que ser. Ixi, caiu a internet dela. Deve ter caído, às vezes o celular dela caiu a bateria. Nossa.
Ela saiu de repente, coitada. Então, pessoal, já estava conversando aí daquela questão de notificar o paciente quando ele, entre aspas, abandona o tratamento. Então, o que ela estava falando é que pelo WhatsApp também, pelo e-mail, não é a garantia, porque o paciente pode não receber o e-mail, às vezes ele vai para o spam, por exemplo, e no caso do WhatsApp, pode trocar telefone, que a coisa mais fácil hoje é comprar um número pré-pago e a pessoa não ter mais aquele WhatsApp antigo, principalmente, infelizmente, quando a pessoa já começa com agir de má índole desde o início, né? Já não querendo pagar, por exemplo, o serviço. E o que eu ia até falar com ela, vou ver se ela entra, ela deve estar carregando o celular, é a questão de como cobrar de agora para frente, falando aí mais para a questão dos dentistas e também para quem é prestador de serviço aqui que está assistindo. Eu acho interessante, até eu estava conversando com outro profissional, da gente fazer o recebimento via boletos ou cartão. Cartão você sabe que vai receber, né? Mas nem sempre a pessoa quer passar um valor, dependendo do seu limite, não vai ter como passar. Então, os boletos é interessante, porque a gente pode ir atrás para poder receber esses boletos, protestar o boleto, enfim. E melhor do que cheques. Cheques, eu já tive alguns problemas também, não acho muito seguro de agora para frente a gente pegar os cheques, né? Porque cheque, se for de pessoa jurídica e a empresa não existir, entre aspas, ou tiver dado como se fosse a empresa tiver falido, você nunca mais vai receber aquilo lá. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com os cheques, tá? Cheques eu já não recebo já tem muito tempo. Não sei quanto vocês aí, vocês podem até passar a experiência de vocês. Deixa eu abrir a caixinha aqui das perguntas. O doutor Eduardo colocou aqui um questionamento, vamos ver aqui o que ele colocou para nós. Vai fechar muitas faculdades, a profissão ficará muito competitiva. Eu acho que não dá para ler o resto aqui, Eduardo, porque eu acho que a caixinha só tem uma limitação de escrita. Escreve novamente que eu vou abrir aqui para você, tá? Deixa eu ver um... A Rose está tentando entrar aqui, deixa eu chamar ela de volta. Estou te chamando aí para entrar de novo, Rose. Oi! Você sumiu, ué. O negócio ficou gravado aqui, eu retornou a minha voz. Não sei o que aconteceu. Então, o que a gente Eu estava conversando com eles, quero saber até a sua opinião, a questão do que é mais seguro para qualquer tipo de profissional liberal que presta serviços hoje, de receber parcelado, na sua visão, eu assim, acho mais seguro receber boletos ao invés de receber cheques. O que você acha a respeito disso? Eu acho que, na verdade, o melhor de todos seria o cartão. Porque quando o cartão autoriza, né, tá lá garantido. Passou, você recebe, mesmo se for roubado. O cheque, exatamente, passou, tá lá. Tem que conferir também, que às vezes passa e tem umas complicações que às vezes dá no cartão. Ele passa, depois eles estouram. Mas é uma questão, a briga com o cartão é mais fácil, né? Não é passou, você tem que receber. Cartão que segura. Mas, assim, entre o cheque e o boleto, às vezes é melhor o boleto. Hoje tem a opção de você enviar um link pro paciente, ele já recebe lá, paga e você nem tem muito acesso, né? Essas prestadoras de cheque é o último caso. Né? Tá mais tranquilo para fazer isso. Mas eu falo assim, quando, dependendo do serviço, quem trabalha muito com prótese, está acostumado com isso de parcelar, e o pessoal pegava muito cheque, né? Da agora para frente a gente tem que pensar a respeito disso, porque para a pessoa poder, de má fé, soltar o cheque não custa, né? Vamos dizer assim. Não. Receber. Cheque é uma situação que tem que ter um pouco mais de cautela, né? Porque infelizmente acontece isso. Acho que quase ninguém mais usa, só o pessoal mesmo de curso. A maioria agora é cartão ou em dinheiro, que vai ficar um pouco mais escasso, mas o cartão ainda vai estar lá, vai estar parcelando. Uma coisa que é bom colocar, eu vou colocar a questão de esse negócio de parcelamento ou não, que às vezes o paciente fala assim, eu não fui, eu não preciso pagar, mas não tem nada a ver. Você fez um contrato com um valor fechado de tratamento. Né? Independente de ter ou não aquela consulta, o tratamento ele vai ser feito, ele está sendo postergado um pouquinho, mas é devido porque
Tá lá. Você fechou, você não está pagando uma manutenção, você paga o tratamento num todo, né? Eu acho que isso é Isso um... eu já estou falando, é até bom você tocar nesse assunto. Eu já falo para não vincular o tratamento à consulta presencial. Isso é um Isso. erro que já é da ortodontia, isso aí, na verdade, né? Que a pessoa até colocou o É. nome de mensalidade, eu acho muito errado isso aí, que o paciente Uhum. acha que só vai pagar se for no consultório agora, que não está. Então, É. às vezes vai passar isso para frente. Então, o mais sábio, vamos dizer assim, é como as outras áreas fazem. Por exemplo, quem vende a parte de tratamento para lente de contato não faz isso, ele parcela, se for É o isso caso, né? aí. Então, por que a ortodontia tem que vincular a ida do paciente ao pagamento? Isso é um erro. Isso é eu É, falo, um tiro no pé do profissional fazer isso. Você tem que falar é para o verdade. paciente, você pode pagar em tantas vezes, combinar o tratamento. Então, o tratamento não é vinculado à presença dele no consultório. Tanto que tem os tratamentos hoje que não precisa mais do paciente todo mês, que é o caso dos alinhadores. Então, como Isso. ele Então, assim, poderia receber? pois é, você faz, olha, o valor é tanto. Ah, mas eu não posso pagar à vista. Então, a gente pode fazer esse parcelamento, mas o valor do tratamento é É. fechado. E é o Né? Que aí direito o do paciente... paciente de saber o valor que vai ser o tratamento. Ele tem que saber, isso tem que ter no Sim, contrato. O valor total do tratamento em X vezes. exatamente. Então, ele sabe que aquela parcela que na cabeça dele é a mensalidade, porque ele está indo, Uhum, não é parte do tratamento todo, do valor que você passou, né? Então, é uma forma de exatamente. explicar que eu acho que foi muito, assim, mal feita mesmo, porque começou a fazer essa questão de mensalidade, porque isso não vai funcionar mais. Isso é algo que eu sei que vai mudar. Caiu na área de manutenção, né? Chamar de manutenção. Não existe. É o tratamento que está em andamento ali, que é fechado. E, inclusive, quando são 2, 3 fases, isso tem que ficar bem, bem especificado dentro do contrato. Olha, essa primeira etapa, o valor é tanto. A gente vai terminar ao final, se for necessário dar continuidade à segunda fase, então aí já é outro valor, entendeu? Isso tem que estar muito, muito acertado. O paciente precisa conhecer isso, porque não vai falar assim, mas eu achava que era o valor total, e não era, não. Ainda continuando, tem mais tratamento, doutora? Tem. Mas seu tratamento vai ser em 2 etapas. A primeira etapa é isso aqui, é esse valor. Se houver necessidade, a gente vai fazer essa parte aqui. Mas pode ser que, de repente, só isso aqui resolva o seu problema. Essa orientação você tem que estar passando desde o início. Na hora que o paciente começa Essa a conversar. questão é complicada, porque o dentista em si, a nossa formação não tem nada disso, né? Não ensinam Pois na é. faculdade nada, essa questão da conversa, porque na verdade é uma venda que você está fazendo, é uma venda de serviço, você está prestando um serviço, só que a gente não é preparado nem para conversar, para essa parte comercial, para a gente poder estar trabalhando, como que você vai pagar, o dentista fica com medo, né? Fica com vergonha, às vezes não é preparado para fazer isso. Então, É verdade. ele não querer conversar muito com o paciente, porque acha que às vezes não precisa, ou não está preparado, tem vergonha, delega para outra pessoa que às vezes não tem nada de preparo também, que aí fica pior ainda, né? Isso é uma questão que a gente acaba puxando. Esse relacionamento com o paciente, essa questão de conversar, a gente entende porque, às vezes, naquela rotina que era da consulta, antigamente, de 15 minutos, meia hora, não dá tempo de a pessoa conversar muito. Às vezes é tudo muito rápido, muito corrido. Isso, agora, eu acho que vai voltar. Lembra aquele médico de família que a pessoa Vai ia conversar? voltar também ao doutor. Voltar isso. Esse contato, essa aproximação, né? Essa oportunidade que o dentista vai ter agora de conhecer o paciente, vai melhorar essa comunicação. Eu posso falar para você que mais de 90% dos casos judiciais, eles são pautados no relacionamento. Falta de relacionamento, a falta da comunicação que o dentista não consegue, o profissional não consegue passar, ou passa de uma maneira que o paciente não conseguiu entender, ele acha que é aquilo e leva, aí depois, quando chega um momento que ele quer explicação, o dentista não consegue dar. Aí começa aquilo, começa a esconder do paciente. E aí é onde vem gerando, a relação fica, né, quebrada. E aí sim gera outros problemas. Quando você tem uma boa comunicação, quando você chega no cliente, quando você tenta resolver o problema dele
não só de tratamento, mas aquilo que está incomodando, ou que ele não está entendendo, a relação fica boa. Isso aí, você flui. Eu sei que tem paciente difícil, tem muitos pacientes difíceis, mas também tem muito profissional difícil. Então, isso é uma coisa que tem que reavaliar, né? Para poder estar nessa comunicação, de falar com ele, de modo que ele entenda, porque a comunicação é difícil. Às vezes você fala, mas a paciente parece que tem uma linha, quando chega, não entendeu. Quando Não você não dá entende, mais para começa a ser gerar aquele profissional distante, que é tipo não, aquele que não me toque, que fala com a minha secretária. Isso não vai ter como mais. não. Porque você vai ter que ter mais tempo com o paciente, então com isso ele tem que ter isso que você está falando, ele tem que se sentir à vontade, ainda mais nos tratamentos longos. Você imagina, no caso da ortodontia, ou até alguns trabalhos também de implante, que tem que fazer enxerto, que são tratamentos mais demorados, que tem que esperar a fase para fazer o implante e tudo mais. Você imagina se você não tiver um bom relacionamento com o paciente, como é que você vai fazer? É verdade. Não tem, hoje, agora, eu acho que é uma oportunidade que os profissionais vão ter de estar reavaliando esse tipo de consulta. Esse profissional, se a gente pegar para não estava dentro do nosso cronograma, mas vou só dar esse adendo. Esse profissional que ele vai fazer um diferencial. Vai ser o diferencial dele o atendimento com o paciente. O paciente, às vezes, ele quer ser acolhido, e não é. Tem dentista que já chega, o paciente senta na cadeira, abre a boca, fez o tratamento e vai embora. Então, isso não gera um relacionamento um pouco mais eficaz, entendeu? Ele vai, qualquer problema que tenha, ele não vai pensar duas vezes. Vou botar para frente. É o que eles falam. Agora, quando tem um relacionamento bom, o próprio paciente, ele chega e fala, pô, mas a doutora não fez por má vontade. Vai acontecer, não, vou deixar para lá. Porque isso acontece sim. Infelizmente, tem gente que não acredita, mas acontece. Você manter essa harmonia, esse contato, isso é importante. Envolve todo mundo, entendeu? O tratamento flui até melhor. A maneira como você fala com o outro, isso é um diferencial que o profissional vai ter. Ele vai atender menos, mas ele vai poder cobrar pelo serviço dele, como deveria cobrar. O paciente vai entender e vai aceitar isso. Agora, não adianta o dentista querer cobrar um valor X e fazer um atendimento que, mal falando agora de uma clínica pop, que ele vai lá e vai fazer a mesma coisa. Que diferença ele tem? Clínica pop, para quem não sabe, que isso é termo bem de dentista para dentista, é clínica popular, que a gente fala uma questão carinhosa de clínica pop. Então, clínica popular, para quem não conhece, assim, não é discriminação, é isso que eu estou falando, pessoal. Não, entender aquelas clínicas que têm muito movimento, que atende muito plano e faz muito movimento de pessoas, assim, a clínica mais, pode falar que é simples? Não sei. Não, a clínica até não tem aparência simples, não, tem até uma estrutura bonita, mas só assim, elas ganham por volume, né? Elas ganham sim. por volume. Então, assim, às vezes você não tem condições, né? Você não tem condições de estar atendendo, de pegar, né, de dar essa atenção, porque a agenda é muito extensa, né? Às vezes, não sei quantos pacientes são atendidos, mas é um número muito grande de pacientes que é atendido. Então, assim, o dentista que começa a trabalhar, que tem um horário, um certo horário ali, que ele consegue atender esse paciente, é um diferencial que ele vai fazer na clínica dele. E aí ele vai poder cobrar por isso. Entendeu? Pois é nesse sentido, não tem como. Não adianta você querer. A balança não dá, né? Tem que estar certinho. O relacionamento agora vai ser primordial nessa fase de agora para frente, com certeza. Então, para encerrar aqui, que a gente está meio em cima do nosso horário, e se tiverem perguntas, pessoal, podem fazer, tá? Para a doutora Rosa aqui, ela vai estar aqui para responder para vocês as dúvidas. Como que você acha que... A gente até falou já disso, mas às vezes a pessoa não assistiu. Como que você acha que é uma forma ética e legal da pessoa estar divulgando os seus serviços? O que ele não pode fazer, principalmente nas redes sociais aí, que é a principal forma que o pessoal está fazendo hoje em dia? A rede social é uma coisa que eu, às vezes, fico acompanhando alguns perfis para poder avaliar, para poder ver, né? A gente começa a ver, dá vontade de falar, mas não posso, então eu deixo. Todo mundo. Mas aí a gente não traz. O que não pode é preço, colocar preço, aquela questão do antes e depois.
é permitido, igual nós conversamos na outra live, essa questão que os instrumentais não podem, a gente não pode colocar isso em foto. Eu acho que uma forma ideal de divulgar é você mostrar o serviço, é você falar daquela, por exemplo, no teu caso é a orto, ou é de endo, começar a fazer umas postagens que sejam interessantes para o paciente, que ele vai ler, que ele vai falar, poxa, esse tratamento aqui é legal. Uma publicidade, não, como é que eu vou falar? Dar a oportunidade do paciente entender, divulgar informação, entendeu? Quando você faz essa informação, agora está aí, né, tem muita gente fazendo. Em cima das dores do paciente, do que ele tem interesse em saber, sem ser uma linguagem técnica, porque a gente não vai ter técnicos para o paciente, ele não vai entender nada. É a mesma coisa de você também, se você começar a falar só os termos muito técnicos nossa, eu fico perdido. Não dá, então, assim, é a linguagem, exatamente. Faz post, aproveita agora, faz os posts. O que eu tenho um pouco de receio, que eu acho que deveria ter até ter um pouco menos, né? É a questão de lives ensinando a fazer o tratamento. Isso eu acho que são coisas que deveriam ser voltadas para o profissional. Interessa ao profissional. Aí depois, o que eu vejo? O paciente chega no consultório e fala, não, mas é assim, 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 porque eu vi numa live. Entende? Ou então a questão de ficar postando. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar, que eles vão cancelar aqui, eu não vou poder postar. Mas vamos chamar novamente, né, para uma nova oportunidade e a gente vai continuar esse assunto, porque esse assunto é pano para manga, né? Isso rende, hein? A gente pode falar mesmo sobre essas lives que estão acontecendo aí, para o pessoal saber que não é muito interessante e ético de estar fazendo. Vou te agradecer. Porque não tem só profissional, né? Eu que agradeço, um prazer. Sempre quando precisar, faz ótimo. Até a próxima. Até a próxima. Fica com Deus.